Five Nights at Freddy's e os Segredos do Mimic. Bom, o famoso FNAF 12, né, que acabou de lançar, mal lançou, já chegou muito bem pra comunidade, todo mundo tá gostando. Eu particularmente também estou amando esse FNAF, porque ele revelou muita coisa, o FNAF é muito massa. Ele, sei lá, o jogo tem mais de 10 horas de duração, nem sei quantas horas tem direito. O jogo eu gostei muito, tem muito easter egg, tem muita coisa. O jogo revelou muitas coisas da história do Eddie Murray, do Mimic, até do famoso Mímico, e até coisas da Fred Entertainment, que descobrimos muitas coisas sobre a Fred Entertainment. Eles não são os gênios da coisa toda, não. Descobriram muita coisa. Então nesse vídeo vocês vão ver todas as teorias e todas as coisas confirmadas de Five Nights at Freddy's, os segredos de Mimic. E sem mais enrolação, se ajeita aí, pega uma pipoquinha, pega um guaranazinho e vamos conhecer os segredos de Mimic. Bom, para entendermos o jogo, teríamos que relembrar quem é Eddie Murray. Eddie Murray é um engenheiro que acabou herdando a empresa de seu pai, que a empresa era de construir animatrônicos e peças robóticas para outras indústrias, tipo a Fred Entertainment. Eles construíram robôs lá para eles usarem nas pizzarias, aí tudo bem. E o modelo de Spring Lopes foram eles que construíram um monte de coisa. Nada foi... Eu já vou adiantando. A Fred Entertainment, eles não fizeram praticamente nada. Eles só roubaram as coisas do Eddie Murray e ficaram pedindo para eles fazer as coisas. Pronto. No meio do Eddie Murray fazendo, construindo as coisas para Fred's e tal, ele acabou construindo vários robôs, construiu várias coisas. E no meio de tudo isso, o pai dele ia morrer e disse para ele não confiar nas pessoas lá da Fred Entertainment, pra ele não confiar no Harry Hamlin e no William Afton. E o pai dele tava certo, né? E ele não escutou porque ele é burro. Ele não escutou porque ele é burro. Aí foi lá, o Eddie Murray depois de um tempo acabou se apaixonando por uma das funcionárias, né? Que é a Fiona, que é mãe do David. Aí depois eles tiveram um filho. Aí aconteceu tudo. Aí eles continuaram trabalhando, fazendo coisas pra Fred. A Fred continuou enchendo o saco deles, pedindo mais coisa ainda pra eles fazer. Aí acabou que eles não estavam conseguindo fazer nada. A mãe, depois de ter o David, saiu de casa e foi lá no evento da Fred, que acabou dando errado, pegou fogo e ela morreu. Dizem que ela morreu desse jeito, mas até agora não temos a confirmação da morte dela. Não temos até agora. Mas pelo que eu me lembro, eu acho que ela morreu desse jeito. Continuando. Depois disso, o Eddie Murray ficou abalado. Ficou totalmente abalado com isso. E decidiu construir um animatrônico para pegar todas as gravações de todos os aniversários do David, que tá passando aí atrás, né, as fitas dos aniversários. Todos os aniversários do David, para pegar as fitas e colocar toda a memória da Fiona naquele robô, o M1, que é o Mimic. Ele colocou ela lá no M1 para ela ficar copiando e ainda copiando o garoto, né, para o garoto se divertindo ali. Ficou copiando as coisas. Aí depois de um tempo, ele trabalhando para Fred, aquele robô que não é mesmo que nada, ficou lá ajudando eles, até que o menino morreu. Ele culpou o robô. Ele culpou o M1. Aí o robô ainda queria, vamos construir outro robô pra ser o David. Aí beleza, ele fez, só que o robô não deu certo e ele ficou com raiva do robô, porque tipo, o robô tava copiando o filho que morreu. Ele não tava aceitando aquilo ainda, porque ele perdeu a esposa, perdeu o filho, e aí lascando-se pra ele, né? Aí ele teve a brilhante ideia de começar a socar o robô. E o resto vocês já sabem. O Mimic se enlouqueceu, começou a lascar a vida de todo mundo, começou a matar todo mundo e começou o que nós sabemos. Beleza, então vamos lá. Agora vamos às confirmações do jogo. O Eddie Murray, depois da morte dele, ele e as Fred Entertainment tinha todo o direito de pegar tudo do Eddie Murray. Todas as coisas, toda a tecnologia, todos os animatrônicos, tudo. E o Eddie Murray tinha construído vários animatrônicos. E ficamos sabendo nesse jogo que a Chica, o Fox, Roxanne, os coelhos, o Fredbear, praticamente todos os animatrônicos não são da Fred Entertainment, foram o Eddie Murray que fez. Eles só pegaram e remodelaram o modelo deles, e alguns eles nem tiveram trabalho de mudar o nome, tipo a Chica não mudou o nome direito. O Fox só tirou uma palavra de diferença. Aí começou, né, tudo isso.
Aí depois também descobrimos mais coisas ainda. Descobrimos os segredos do Mimic, que é o Mimic, na verdade, não é um, é dois Mimics, o M1 e o M2. M2 é pra ser o filho e o M1 é pra ser a mãe. Só que, tipo, não sabemos qual desses dois Mimics é o Mimic lá de Good Bridge, da DLC. Porque, tipo, parece ser uma mistureba dos dois. Parece que, tipo, eles foram comprimidos em alguma coisa e parece que virou uma mistureba dos dois. Mas pelo que dá pra ver, é o M1. É bem mais semelhante ao M1. Ou seja, a mãe tá lá. A mãe tá lá no Good Bridge. E como ela foi pra lá, eu já expliquei num vídeo passado e tal. E também, né, tipo, o jogo é muito bom. Eu achei muito daorinha o jogo, explicou muita coisa também. E o jogo tem 3 finais: o final bom, o final ruim e o final secreto. Em 2 finais, se eu não me engano, o negócio inteiro pega fogo e é todo destruído, as coisas da Ed Murray. Eu não acho que esses finais que pegam fogo e tal, que é tudo destruído, são os verdadeiros, porque segundo os livros de FNAF, do Mimic, os livros do Mimic, né? Quando eles foram pegar a tecnologia da Ed Murray, tava tudo intacto. Eles pegaram tudo, não tava pegando fogo, não tinha nada pegando fogo no livro. Então, segundo isso, eu acredito que seja o final secreto. O final secreto é que a gente resolve todos os puzzles do minigame do computador, que eu achei um minigame muito interessante, que a gente tem que pegar os coletáveis do jogo, a gente tem que pegar as fases do jogo para prosseguir no game. E eu achei isso muito interessante. Deu tipo aquelas pegadas daqueles fliperama, tipo Princess Square. Então, deu tipo uma pegada disso, só que 1000 vezes melhor. Aí eu achei da hora essa ideia. Aí depois que a gente vai lá pra casa do FNAF 4, porque sim, a casa da colina no começo do jogo é a casa da Ed Murray. E depois do acidente da pizzaria, pizzaria não, tô confundindo as coisas. Depois do acidente, que tudo lá foi morto, todo mundo lá já era, a Ed Murray morreu. O William Afton simplesmente comprou as coisas lá e acabou comprando a casa do cara. Além de os caras roubar toda a tecnologia, ficar emperrando o cara cheio de projeto, 1 milhão de projetos, depois cancelando, depois reavaliando os projetos, aí elas cansam, né? Os caras ainda tiveram, o cara ainda teve um belo trabalho de pegar a casa dele. Parabéns, você ferrou a vida dele completa. E ainda tem uma teoria da comunidade dizendo que o William Afton dirigiu em alta velocidade e foi o responsável da morte do filho dele. Ele fez isso pra ele focar mais no trabalho e esquecer a criança. Aí, meus parabéns. Se for isso de verdade, meus parabéns. Só prova que ele não é uma pessoa boa. Nunca foi e nunca será. E pelo visto, a grande fábrica, né, do Ed Murray virou tudo do William Afton. Tudo é dele lá. Virou tudo dele. A casa dele também. Mas naquela casa da colina, voltando, né, agora que eu já expliquei de quem era a casa da colina, agora a gente vai até lá, tem o M1 lá e a gente reinicia ele. Reiniciando com a programação, o robô ele vai entender e vai ser reiniciado, porque a Fiona colocou um sistema pro robô que era para quando ela tocasse uma canção de ninar, o robô ia entender e ia dormir. Que era pra ser a programação pro David, só que não deu certo, porque o Demon fez cagada e é isso. Também tem muitas mais coisas, tipo como eu já falei, né, tipo, os animatrônicos foram tudo roubado lá, nada é da Friday Entertainment, eles roubaram tudo, e alguns deles são os Roxanne, que foram aproveitados lá pra frente, muito lá na frente do Secret Bridge. Um desses são, tipo, protótipos que eles reavaliaram, tipo, a Jack era pra ser um protótipo de Puppet. Era pra ser a primeira versão da Puppet é a Jack. E outro também que é o Big Top, que é pra ser a primeira versão do DJ Muskman. Que o Big Top tem uma teoria muito daorinha que eu mesmo criei e eu quero ver se vocês concordam. Estão dizendo que aqueles manequins que estavam lá na área do Big Top, quando a gente chega primeiro na área, né? Estão dizendo que eles representam as 10 crianças. 10 crianças que morreram. Todos os animatrônicos que têm 10 almas. Aí, depois, quando apaga as luzes, revela que a maioria dos animatrônicos tem alma. E tem alguns que chega a ser impressionante. Que, tipo, tem alguns animatrônicos que tem a posição da Balora, ou seja, pode revelar que a Balora pode ter sim uma alma, só não sabemos do que. Revela também a ordem das mortes das crianças, que eu já vou falar. Mas revela como se fosse, tipo assim, o Big Top
Na boss fight dele, revela como se ele começasse a colocar um monte de manequim, um monte de pose, e cada um tem chapéu, né? Tipo, um tem um chapéu do Fred, outro tem a soleirinha do Bonnie. Isso revela muita coisa. Mas infelizmente só sabemos uma das ordens das crianças que morreram. Só sabemos que a máscara de Fred, só sabemos que o famoso Frederico foi o terceiro a morrer das famosas 5 crianças. Isso é muito legal porque, tipo, tá provando que o Scott Calton, ele realmente tá querendo explicar as coisas antigas da história. Tipo, e no The Pitt, ele mostrou que o pai do Oswald é o cara da máscara de Fred, lá da mordida da criança chorona. E, cara, isso tá sensacional. Eles estão mostrando, revelando várias coisas do passado que ninguém sabia. E agora parece que vão revelar a ordem das crianças que morreram. Demais. Também tem a boss fight do Tiger Rock, que é muito legal, que o Tiger Rock também é um personagem dos livros, que a boss fight dele é muito legal. Tipo, tem a pegada da professora Adelaide lá de Pop Playtime, né? Só que a diferença é que, tipo, ele vai teleportando, ele vai aparecer na nossa tela. É muito daorinha. Mas, por enquanto, isso são todas as coisas que tivemos de Five Nights at Freddy's, Os Segredos de Mimic. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E valeu, falou, fui.